Outro corpo, o primeiro de 2026, foi recuperado de um canal de Houston. Mais uma vez, isso reacende a conversa sobre por que tantas pessoas estão sendo encontradas mortas nos baius. E sim, será que pode haver um serial killer, apesar das negativas e alertas das autoridades? Vamos falar sobre o que sabemos dessa nova morte e muito mais. E desta vez vamos trazer um criminologista. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Se você acha assustadoras as histórias de crimes que cubro no Sidebar, espere até saber o que ocorre com seus dados pessoais online. Nome, telefone e endereço estão expostos. É fácil de achar. Boa notícia, nosso patrocinador, Incogni. Eles facilitam seu sumiço online, localizam onde seus dados pessoais aparecem, como em buscadores ou fóruns antigos, e solicitam a exclusão dessas informações. No cadastro, encontraram mais de 50 bancos de dados com meus dados e logo começaram a remover tudo. A configuração leva apenas alguns minutos, você cria uma conta e autoriza a Incogni a fazer o resto. E com os novos planos ilimitados deles, com remoções personalizadas, envie links e especialistas em privacidade os removerão para você. Se você se preocupa com sua proteção online, recupere sua privacidade com a Incogni e use o código Sidebar para 60 de desconto no plano anual. Estamos a poucos dias da nossa última atualização e Sidebar sobre o alto número de mortes em Houston. Todos esses corpos que estão sendo encontrados nos baius, o que gerou uma conversa sobre um possível serial killer na região. E o que acabou de acontecer? O primeiro corpo de 2026 foi retirado de um rio em Houston. Espero que seja o único. Mas após mais de 30 corpos serem achados nos baius no ano passado, surgiram rumores de um assassino do baiu que as autoridades tentam negar de todas as formas. Temos esse novo corpo este ano, o que podemos pensar disso agora? Segundo o The Independent, o corpo de um homem foi encontrado no Buffalo Bayou por volta das 14 horas. Na terça, 6 de janeiro, corpos foram encontrados no Buffalo Bayou. Em 18 de setembro do ano passado, outro corpo foi achado no local. Era Arnulfo Alvarado, de 63 anos. A causa da morte foi determinada como toxicidade por metanfetamina e afogamento. A forma da morte foi considerada acidental. Mas aí você vai para 20 de setembro e o corpo de Michael Rice, de 67 anos, foi retirado do Buffalo Bayou. Em 26 de setembro, Micaela Miller foi encontrada no Buffalo Bayou. E, aliás, corpos também foram encontrados em outros baius, como o Greens e o Brace. Mas só para te dar um pouco de contexto aqui. Mas voltando para 2026, o que sabemos sobre esse último corpo, essa última morte? E, para deixar claro, esse é supostamente o quarto corpo recuperado de um curso d'água em Houston em 15 dias. Agora você tem o tenente Larry Crowson, do Departamento de Polícia de Houston, que revelou que uma equipe de manutenção da área foi quem encontrou o corpo desse homem adulto totalmente vestido, possivelmente usando uma jaqueta cinza. KAOU 11 reportando, as autoridades dizem que não há sinais óbvios de crime e que o corpo não parecia estar na água há muito tempo. O tenente Crowson acrescentou, como sempre nesses casos, temos nossos investigadores de homicídios aqui e eles farão uma investigação complementar. O médico legista virá até aqui e fará uma autópsia para determinar a causa da morte do homem. A identidade, causa e forma da morte ainda não foram divulgadas até agora. Mas eu mencionei que as autoridades estão tentando descartar essa ideia de um serial killer, certo? Então, por exemplo, e nós falamos sobre isso na nossa conversa anterior, você tem o promotor do condado de Harris, Sean Cheer, disse à KPRC, afiliada da National Broadcasting Company, não há nada. E eu quero deixar absolutamente claro que não há nada que indique que há alguém agindo aqui como um serial killer. No ano passado, após 5 corpos serem encontrados em 5 dias e um sexto logo após, ocorreu esse rápido e assustador agrupamento. Vítimas e cursos d'água diferentes geram questionamentos e muita especulação online sobre possíveis acontecimentos. O prefeito de Houston, John Whitmire, e o chefe de polícia, Noah Diaz, estavam presentes.
Eles fizeram uma coletiva de imprensa para tentar minimizar os medos das pessoas. Deixe-me dizer novamente, não há evidências de que haja um serial killer à solta nas ruas de Houston. Se houvesse, vocês ouviriam isso de mim primeiro. O chefe de polícia Dias afirmou: rumores geram medo e ansiedade em nossas comunidades. Mas talvez nada disso tenha funcionado. Por quê? De acordo com a ABC13, no final do mês passado, depois que 3 corpos foram encontrados em baius em uma semana, as pessoas parecem estar céticas. Um homem chamado Juan Sandoval, que estava visitando Houston, disse ao canal: a matemática não fecha. Eu acho que há um serial killer. Recebo a página para você de Nevada e até lá falam sobre Buffalo, Bayou. Então, está realmente ruim assim. Está chegando a outro estado, atravessando fronteiras, disse Eric Cortez, morador de Houston. Deve haver alguém por aí. É ridículo tantas pessoas morrerem no Bayou. Acho lamentável que ainda não tenham achado a pessoa, disse Juan Martinez, a KHOU 11. Deve ter um serial killer com mais de 30 vítimas. Não é possível. Isso sem contar as postagens e comentários nas redes sociais sobre a suspeita de um serial killer. Mesmo vendo muitos corpos, apenas para ilustrar, relatos apontam 35 corpos encontrados em 2024 e 34 em 2023. A explicação tem apontado consistentemente para questões sociais mais amplas e devastadoras. A significativa população de pessoas em situação de rua em Houston, problemas de saúde mental, questões de abuso de substâncias e a geografia simples e perigosa dos próprios baius. Eles são perigosos e, segundo Cron, a ex-vereadora de Houston, Leticia Plummer, já tratou da segurança nos baius, afirmando: todos deveriam participar disso. Todos nós precisamos nos reunir e descobrir o que pode ser feito. Ela acrescentou: locais com grande movimentação de corredores e pedestres deveriam ter telefones de emergência para contato imediato. A iluminação deveria ser mais debatida. E ao avançarmos para o East End, meu escritório fez essas recomendações no ano passado. A parceria do Bayou tem estado aberta a essas conversas agora. Ela indicou que isso requer coordenação entre partes, como a cidade, o Distrito de Controle de Inundações do Condado de Harris, o Conselho de Parques de Houston e a parceria do Buffalo Bayou. E antes mesmo de eu me aprofundar nisso, antes de trazer um especialista, um criminologista, para falar sobre tudo isso, tem outro fato que eu preciso mencionar. Segundo dados da KPRC-2 e do Instituto Médico Legal do Condado de Harris, quase 40 dos cerca de 200 corpos achados nos baios de Houston desde 2017 têm causa de morte indeterminada. Então isso significa, aparentemente, que após investigações e autópsias, os peritos forenses, as autoridades, não conseguem afirmar com certeza se foi um acidente, se foi um homicídio ou se foi um caso de autoagressão. Segundo a KHOU, 11 dos 34 corpos achados em Houston e nos baios no ano passado, só um foi homicídio e 9 foram acidentes. Afogamento, exposições tóxicas, 19 mortes indeterminadas, 2 por autoagressão e 3 pendentes. Quero chamar a criminologista doutora Deborah Goodman, diretora e professora associada do Programa de Justiça Criminal da Universidade de Santo Tomás, em Miami. Ela é uma autora renomada nacionalmente de livros acadêmicos sobre crimes usados mundialmente. Agora é nossa convidada. Muito feliz em recebê-la, doutora. Obrigado pelo tempo. Quero começar com essa nova questão. O que você acha da descoberta desse novo corpo em 2026? Certo, como sempre, Jesse Weber, muito obrigada por me receber. Sinceramente, acho que teríamos que usar termos como louco, inacreditável, chocante. Mas aqui, de novo, está a hesitação com a palavra ou termo assassino em série. Por quê, Jesse Weber? Quando olhamos para as análises de dados, na última vez que conversamos, em 2024 foram mais de 30 mortes em 2025, mais de 30 de novo, e agora estamos aqui com uma morte em 2026. Mas a questão é, de todas essas circunstâncias, quais potencialmente dessas quase 70 são realmente assassinatos?
Então, no momento, sabemos de um, certo? Sabemos de John Morgan, 44 anos. O médico legista fez o laudo e os resultados indicaram trauma por objeto contundente e hemorragia interna. Mas quando olhamos para as outras circunstâncias de S. Weber, muitos dos quais estão na categoria de indeterminado, eles não conseguem decidir. Então, por mais terrível que tudo isso seja, e eu acho que esses são alguns dos pontos de discussão, certo? É terrível e é trágico. Mas quando realmente focamos nisso e nos níveis de especificidade, isso é criminoso? Porque isso significaria que temos mortes ilegais. Agora, eu ainda diria que alguns desses outros fatores estão em jogo aqui. Questões sociológicas, questões psicológicas. É bem provável que, entre as quase 70 vítimas, muitas delas possam ter estado em posições vulneráveis. O que isso significa? Talvez os cidadãos em situação de rua, as pessoas que possam ter dificuldades de saúde mental e aquelas que possivelmente tenham problemas com drogas e álcool. E, portanto, algumas dessas mortes podem ser acidentais, outras podem ser resultado de autoagressão. E outras, claro, como sabemos, foram declaradas como indeterminadas. Mas será que podemos realmente dizer que são criminais? Uma morte ilegal? Questionável. Sim, certo. Quero falar um pouco mais sobre isso, só focando, já que agora todos os olhos estão voltados para essa nova morte, certo? E eu digo novo olhar. O corpo foi encontrado em 2026. Nós não sabemos. Apesar de interessante, há coisas que realmente sabemos sobre esse corpo, certo? As autoridades disseram que ele pode não ter ficado muito tempo na água. O corpo, totalmente vestido, foi achado por uma equipe de manutenção. Vamos começar por aí. O que isso te diz sobre as circunstâncias dessa morte, ou pelo menos sobre como o corpo foi encontrado naquela água? Não sei se alguém colocou ali ou foi outro motivo, mas foi achado naquela área. Isso indica algo, certo? Claro, bem, de novo, se olharmos realmente para a geografia de S. Weber, isso equivale a 4.000 quilômetros de vias navegáveis. Então, o que sabemos sobre água e submersão de corpos? Bem, de novo, é difícil realmente determinar em que ponto ou parte da geografia o corpo entrou na água novamente. Foi um escorregão e queda. Alguém estava nadando e se afogou? A pessoa estava intoxicada ou com algum tipo de narcótico no organismo e não sabia o que estava fazendo? Acredito que isso mostra que em toda a região do Baiú todos estão atentos a esse caso. Os funcionários da manutenção agiram certo ao encontrar e relatar o corpo, o que é muito importante. Totalmente vestida, potencialmente com o corpo mais ou menos intacto, isso sugeriria que a submersão na água não teria sido tão longa quanto poderia ter sido as outras mais de 60 vítimas aqui. Então, ainda estamos aguardando a autópsia para saber a causa da morte. Agora, quando Jesse Weber, teríamos algo como o que um médico legista apontaria: força bruta, trauma, estrangulamento, tiro, ferimento por faca. Então, eu definitivamente seguiria em uma direção diferente e pensaria: uau! Realmente temos assassinatos e essas mortes ilegais. Mas no momento, com exceção de uma pessoa, o Sr. Morgan, muita coisa disso está indeterminada. Quando dizem que o novo corpo, em 2026, não mostrou sinais de crime, como eles sabem disso? Porque à primeira vista não há sinais claros de, digamos, como você disse, trauma por objeto contundente, ferimento por arma de fogo, mas você está dizendo que isso pode mudar, certo? Correto? Isso pode mudar, mas você está 100% certa, porque todas nós conhecemos a comunidade de crimes reais, então isso não é ficção, isso é fato. Estamos falando de circunstâncias de mortes baseadas em fatos. Sim, é terrível, sim, é trágico, mas o ponto principal aqui é a palavra criminosa. Temos um crime? Eu sei que nas nossas conversas anteriores, sabe, alguns querem apertar o botão do pânico e dizer que é um assassinato em série. 3, 4 ou mais mortes em locais diferentes. Mas quando temos assassinatos em série, Jesse Weber, é só olharmos para a história. Nomes que seus telespectadores conhecem: Dahmer, Bundy, Dennis Rader, Gacy, Ridgway. Veja, as autoridades foram rápidas em nos dizer que precisamos ficar em alerta máximo agora porque há um assassino em série.
Não nos disseram isso, então ainda acredito que devemos confiar nos especialistas, eles sabem o que estão fazendo. Certo. As descobertas, como você sugere, não indicam hematomas, trauma contuso, força bruta, hemorragia interna, tiro, facada ou estrangulamento. Se essas forem as descobertas, eu prometo que vou dizer algo diferente. Claro. E quanto tempo até lá? A causa e a maneira da morte são determinadas pelo médico legista. E acho que a segunda parte disso é, dado o que você está dizendo, quanto tempo até que esses resultados sejam divulgados ao público? E eles precisam ter cuidado sobre como vão divulgar isso ao público. Com toda a atenção e especulação sobre esse novo corpo, é disso que falo. Ah, sim, de fato, essa é uma consideração excelente. Por quê? Porque a aplicação da lei, na verdade, esse não é realmente o trabalho deles, certo? Jesse Weber para reconhecer o público e dar a vocês todos os detalhes de A a Z. Por quê? Porque se realmente tivermos um assassino em série, eles não podem correr o risco de comprometer a investigação. Sobre a outra pergunta, normalmente é um processo demorado. Sabe, o Instituto Médico Legal, esses são os médicos legistas credenciados que têm o conhecimento científico para fazer essas determinações. Mas, em geral, ainda podemos esperar algumas semanas por esse resultado. Eu imagino que, pela natureza de prioridade, porque tudo isso, as mortes no Baiú têm estado em destaque. Agora já estamos indo para o segundo ano. Como saber se as autoridades concluíram corretamente que foi só um homicídio? Há razões para duvidar desses resultados ou questionar. Alguns ainda estão pendentes, alguns são indeterminados. Mas há algum motivo para questionar que só houve uma determinação oficial de homicídio? Na minha opinião, Jesse Weber, após anos trabalhando com autoridades locais, estaduais e federais, considero os especialistas. Acho que eles são muito cuidadosos, atenciosos, metódicos. Eles prestam atenção a todos os detalhes, então eu acredito neles. Eu acredito. Se entre as quase 70 vítimas em potencial, eles estão nos dizendo que uma é com certeza um assassinato, então eu acredito neles. Mas, novamente, se pudermos considerar outros fatores sociológicos e psicológicos que eu realmente acho relevantes para isso. Os cidadãos em situação de rua, aqueles com comprometimento de saúde mental e questões relacionadas a drogas e ou álcool. Isso vira um coquetel mortal, principalmente cercado por esses 4.000 quilômetros de vias navegáveis. Então, se estou entendendo você corretamente, não parece acreditar que haja evidências neste momento de uma única pessoa cometendo todos esses assassinatos em Houston. Isso é interessante, porque, segundo Cron, Andy Carren, diretor de serviços às vítimas e advocacy do Crime Stoppers de Houston, disse, abre aspas, o gênero de true crime em ascensão teve um papel tremendo, especialmente nas redes sociais. Rumores atraem cliques, não provas. Um serial killer em um pântano chama mais atenção do que afirmar que os casos não têm relação. E ele completou. E eu pensei, isso é realmente interessante. E eu queria a sua perspectiva sobre isso, que, basicamente, nos dias de hoje, com a tecnologia, é incrivelmente difícil para um serial killer sair em uma onda de crimes, como alguém poderia ter feito anos atrás, imagens de câmeras e dados de celular. Você concorda? Ah, com certeza, eu concordo, compartilho desse sentimento. Por quê? Porque quando voltamos para as décadas de 80, 90 e os Dahmers, Bundys, Gacy e Bind, Torture, Kill e todos esses nomes, nós não tínhamos, sabe, o celular na mão, não tínhamos câmeras de rua gravando cada movimento, nem computadores com as pesquisas. Então, hoje e eu posso te garantir isso, porque eu verifico os dados de crimes como criminologista todos os dias para ver onde estamos vendo aumentos, onde estamos vendo quedas e assassinatos em série. Sério, como falamos da última vez, nos dias de hoje, é quase, sabe, algo irrelevante, certo? Existem exceções, claro que existem, mas a maior preocupação, infelizmente, seriam os assassinos em massa, aqueles que participaram de 3 ou mais assassinatos de uma só vez. Ocorre em um local diferente do serial killer, que mata 3 ou mais vezes em locais distintos ao longo do tempo. Sim, e além disso, o que sabemos é que, nesses casos, o afogamento geralmente é a causa principal, como mostram os registros.
Como você mencionou, há casos de autoagressão, homicídio, abuso de substâncias, overdoses, mortes cardíacas e possivelmente acidentes com corpos na água. Segundo a Houston Public Media, que analisou dados do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris, mais de 200 corpos foram retirados do Bayou, local desde 2017, e foram os últimos 2 anos que registraram o maior número já registrado. Em 2024, 35 corpos foram recuperados, incluindo as descobertas da semana passada. Sim, 2025 já atingiu 34, quase igualando o recorde do ano passado. Para comparar, em 2017 foram 20 mortes. O número variou nos anos intermediários e começou a subir bastante por volta de 2020. Você percebe uma tendência, mas está chegando nesses níveis. Então não é apenas um pico, Dr. Goodman. Na atenção das redes sociais, é um pico nos próprios dados. Então as pessoas vão olhar para isso e dizer: sim, eu entendo que você está falando sobre diferentes fatores socioeconômicos. Você está falando sobre o perigo desses pântanos. Mas ao mesmo tempo, por que o aumento só nos últimos anos? E agora você encontra um corpo em 2026. O que aconteceu nos últimos anos? Sim, eu acho que o aumento, infelizmente, no estado de saúde mental das pessoas. Talvez querendo se automedicar com o uso de narcóticos, com, sabe, o abuso de álcool por pura depressão e querendo praticar autolesão. Agora, será que é possível, de novo, com o aspecto das redes sociais em tudo isso? De novo, não queremos o pânico, não queremos o pandemônio. Mas será que essa área agora pode se tornar quase um imã, digamos, para aqueles que estão potencialmente pensando em si mesmos? Para aqueles moradores em situação de rua que podem estar vivendo nessas vias navegáveis ou próximas a elas. Sabe, Jesse Weber, enquanto isso acontecia, lembrei de um caso que sei que você cobriu no Law e Crime, mas um jovem de férias de primavera foi para lá. Ele foi para o Tennessee com seus amigos da fraternidade nas férias de primavera para o que deveria ser uma ocasião de celebração. E o jovem morreu. Agora a conversa, o nome dele, aliás, é Riley Strain. O que aconteceu com o jovem Riley Strain, um rapaz de 20 e poucos anos? Bem, o que acabou sendo constatado foi que houve ingestão de álcool nessa parte do Tennessee, onde ele estava durante as férias de primavera. Muita água. Tragicamente, ele se afogou. Acredito que entre essas quase 70 mortes, muitas, principalmente afogamentos, podem ser acidentais. Ah, e segundo a Click 2 Houston Tim Miller, do Texas EquuSearch, ou EquiSearch, talvez eu esteja pronunciando errado. Esta é uma organização de busca voluntária. Ele veio a público e disse que acha possível que possa haver mais corpos em veículos que estão debaixo d'água nos bayous. Então parece que a cidade de Houston está trabalhando para recuperar esses carros que podem estar no fundo dos canais. E, sabe, eu não sei o quão difícil isso vai ser, Dr. Goodman, não só para recuperar os corpos, mas também para determinar a causa e a maneira da morte. Mas se encontrarem mais corpos em veículos submersos, acho que, a menos que haja alguma evidência no carro indicando crime. Isso nos leva de volta a outra ideia. Você pode lidar com acidentes, enchentes ou situações em que alguém fica submerso. Se começar a recuperar mais corpos desses carros, o que vai procurar? Certo? Bem, o que eu acho que é sempre importante, sabe? Nós não queremos necessariamente olhar para essas coisas de forma coletiva, ou seja, a totalidade das mortes. Cada uma, realmente, como entendemos no universo do True Crime, precisa ser investigada individualmente. Porque, seja 60 mortes 70, ou se você voltar aos dados de 2017 com potencialmente 200, sabe? Cada uma ainda merece sua própria análise independente e individual. Mas eu entendo o seu ponto e concordo que, se mais corpos forem encontrados, ainda assim não acho que estamos no momento de apertar o botão do pânico. Até que as autoridades policiais nos digam o contrário. E por quê? Porque, Jesse, nós sabemos o quanto isso é importante na nossa área. Precisamos de evidências e dados que sustentem a conclusão. Por isso estamos ouvindo sobre essas mortes indeterminadas. Não temos evidências nem dados para concluir que há um assassino em série.
E antes de eu te liberar, só estou curioso sobre a sua reação às autoridades, ao que elas têm dito. Eu mencionei isso antes, sabe? O promotor do condado de Harris, Sean Tier, afirmou que não há provas de um serial killer e destacou que é difícil sair dos baius ao entrar neles. Combinar isso com alguém sob efeito de substância ou intoxicado torna tudo ainda mais difícil, ele reconheceu. Sim, às vezes recuperamos corpos deixados no baiú. É crime, sem dúvida, mas não ocorre com frequência. Então você junta isso com o que o prefeito disse, com os comentários do chefe de polícia, com o que as autoridades disseram em geral, tentando minimizar o medo, tentando dizer, sabe, combater isso, porque especulações e rumores podem ter um efeito adverso. O que você acha da atuação das autoridades nesse caso? Com base no que sabemos, lemos os relatórios, ouvimos as coletivas de imprensa e tudo mais, e eu realmente acredito que nossos representantes das forças de segurança querem que o público esteja seguro, protegido, que tenha as informações necessárias para tomar decisões boas e prudentes sobre onde ir e com quem interagir. Veja, novamente, olhando para o nosso contexto histórico desses outros assassinos em série, as autoridades policiais compartilharam com o público o como e o porquê. Eles sentem que isso está em um calibre diferente e em uma classificação diferente. E eles teriam o dever de informar o público sobre isso. Porque, novamente, a preservação da segurança é muito importante. Mas isso precisa ser equilibrado com toda a ideologia das redes sociais, como falamos da última vez. Em menos de 60 segundos, as pessoas liam a manchete, a postagem e viam compartilhamentos e curtidas. Uma decisão está sendo tomada possivelmente sem base em fatos. Ainda assim, acredito que as autoridades fazem o melhor possível. Quero analisar de perto e com cuidado o que será compartilhado daqui para frente. Doutora Débora Goodman, muito obrigado mesmo, como sempre. Obrigada, Jesse Weber, foi um prazer. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Sigam-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.